Sejam bem-vindos a mais esse episódio aqui do Podbrooks, o podcast mais caótico da literatura brasileira. Eu sou o Diogo Oliveira, estou aqui com Rafael Simichute e João Vitor Santiago, nossos três lobos escritores, para trazermos para você o melhor ou o mais caótico das nossas opiniões inseridas aí no mercado literário. E hoje a gente vai levantar um tema que por muito tempo eu, pelo menos, acompanhei uma certa briguinha de intrigas entre escritores, que é o escritor jardineiro e o escritor arquiteto. Eu acho que a frase mais famosa dessa foi uma conversa aí do Stephen King com George R. R. Martin sobre esses métodos de escrita. Bom, teoricamente, o Stephen King fala que ele é jardineiro e escreve rápido. George R. R. Martin, arquiteto. Até agora estamos esperando continuações aí que não saem. Então a gente vai levantar essas questões aqui, como que cada um trabalha, prós e contras, se é possível encaixar, e se realmente há algum mito por trás de tudo isso. João, vou começar com você. Você escreve planejando muito ou pensando bastante? Olha, antes eu escrevia como um jardineiro e escrevendo ao mesmo tempo que planejava a história, eu conseguia belos compilados de 10 páginas, belos inícios, e não saía disso porque eu tinha 2 pontos aqui da história, eu não conseguia fazer a ligação entre eles. Ao planejar, eu já consigo fazer melhor, já consigo ter minhas histórias com início, meio e fim, mas cada vez mais, eu até estava vendo um vídeo sobre jardineiros versus arquitetos antes de começar o nosso papo. Eu acho que, na verdade, o arquiteto ele não deixa de ser jardineiro. Ele só pega o momento da jardinagem e bota para antes. A jardinagem organizada, né? Exatamente. Ele já sabe o que ele vai fazer. Eu acho que isso é bom, porque isso também evita um outro problema que é você tem, para mim, eu vi 2 grandes problemas de não ter um planejamento total. Justamente, eu ter essas pontes que eu superei e você fazer muito o que eu chamo de backtracking, aquele, para quem já jogou Survival Horror, Resident Evil, sabe aquela hora que você vai, atravessa a mansão toda e você tem que voltar para pegar um item lá no início, que abre aquela porta? Eu fazia... Seu inventário tá cheio, você tem que retornar tudo para ir num baú e trocar a munição pela chave, e no final a munição faz falta. Exatamente. É mais ou menos isso, porque, por exemplo, você pode até ter a história feita, aquela vai acontecer A, B e C, mas, por exemplo, você às vezes não tem tanto certos detalhes nos personagens, certos detalhes do ambiente, você acaba tendo que escrever e reescrever, porque, isso aqui eu botei, mas vou ter que botar lá atrás, isso aqui para fazer sentido eu vou ter que fazer alguns eventos lá atrás. Isso acaba gerando muita reescrita. Mas eu acho que tem um ponto que eu acho que o escritor deve ser bem jardineiro, os personagens. Assim, eu acho que você pode ter um planejamento, mas eu acho que você deve deixar o personagem falar. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado para você não falar pela boca do personagem. Isso é muito robótico, né? Não, e gera um cancelamento legal, que você que falou, não foi o personagem. Sim. Não, e nem no sentido de robótico, mas assim, de às vezes você ter uma coisa natural. Desculpa, tem um exemplo muito famoso, que é o do final do Watchmen, que originalmente o Alan Moore não tinha planejado matar o Rorschach. Só que ele mesmo pensou, cara, o Rorschach nunca aceitaria ficar vivo num mundo desses. Ele ia querer morrer, porque ele é um absolutista. Ele é a tradução daquela máscara. Ele não tinha cinza, ele era preto e branco. Ele nunca aceitava viver num mundo de cinza. E realmente faz sentido para o personagem. Acho que é a mesma coisa. Acho que assim, você também tem que deixar o personagem tomar suas próprias decisões, escrever suas próprias ações. Assim, nesse sentido, as escolhas deles e reações têm que ser dele, não suas. Sai meu início. Quando eu escrevi O Preço da Escrita, foi o primeiro romance, assim, uma história maior, eu escrevi totalmente sem planejamento. Fui escrevendo. E o meu planejamento era a base dos livros que eu já tinha lido. Eu já tinha lido bastante. Então eu falei, então tem começo, meio e fim, é mais ou menos assim, assado. E o que mais me incomodou nele foi o tamanho do livro no final. Ele ficou para mim um livro relativamente curto. Não que isso seja um problema, mas me incomodou, porque eu queria uma obra maior. Quando eu fui para o próximo, que era o Sommelier, eu falei, não, que eu vou estudar e planejar. E aí fiz todo o traçado, e ele saiu com mais que o dobro de tamanho do que o primeiro.
eu acho que o planejamento, ele tá muito agregado nesses pontos, assim. Porque se você quer uma obra mais rápida, com certeza, tem umas pessoas que não, principalmente o pessoal de fantasia. Começa a escrever, explica mundo, explica arma, e aí vai só crescendo. Mas na dinâmica de cenas, eu particularmente, quando uso sem planejamento, fica rápido demais, meio raso, não dá para você se aprofundar, não dá para inserir mais personagens. Então, são detalhes que leitores gostam e que às vezes o escritor deixa passar. E o que eu mais encontro no pessoal que gosta de trabalhar sem planejamento é o seguinte: o ato 1, lindo, o ato 3, épico, e o ato 2 parece um espirro. Sendo que o ato 2 deveria ser o tamanho dos outros dois atos. É muito rápido, passa assim, voando. É como assim, o cara, atravessei a rua, cheguei no ato 3, clímax, final do livro. E não funciona. Na literatura, infelizmente, não funciona assim. Hoje, entrando no que você falou, eu planejo o que o personagem vai fazer, do ponto 1 para o ponto 2, ponto 3, ponto 4. O como ele vai fazer ali entre os pontos, deixa para a escrita rolar. Por isso que eu acho que, apesar de tudo, é sempre uma mistura dos dois, mas a gente gosta de se rotular, seres humanos sendo seres humanos. Eu sempre falei que eu sou um misto, né? Eu gosto de planejar, então assim, eu vou dar um exemplo do Enigma Blake. Quando eu fiz Enigma Blake, eu sabia que ia ser 9 noites, ou seja, 9 dias. Aí eu fui planejando, né? O que vai acontecer no primeiro dia, o que acontece no segundo. Só que quando chegou no quinto dia, tem aquele plot twist. Aí eu tive que voltar no primeiro, reescrever. Então eu entendi que, assim, um romance policial, eu, apesar de ter, muita gente não sabe, mas autores como Agatha Christie, o Sir Arthur Conan Doyle, eles escrevem de trás para frente o livro. Talvez isso é uma coisa que é interessante a gente colocar também nisso, né? Que eles planejam o livro primeiro pelo final e tudo o que acontece dentro do contexto, ele vai para chegar nesse final que eles planejaram. Esse é um ponto que a gente tem que trabalhar, porque quando eu lancei um livro com o pessoal da editora Cartola, que era uma homenagem ao Sir Arthur Conan Doyle, que era Os Casos Ocultos de Sherlock Holmes, eu não consegui trabalhar do meu jeito, de planejar e trabalhar para chegar no final. Não funcionava porque eu estava tentando trazer uma escrita similar à do Sir Arthur Conan Doyle. Então eu falei, como que ele escrevia? Eu fui pesquisar, eu entendi que ele escrevia de trás para frente. Aí eu fiz um final e construí a história através do final. Deu certo. Então, sim, a gente precisa entender qual que é o objetivo que a gente tem na sua escrita, se ele vai funcionar de frente para trás, de trás para frente, ou se vai fazer como aconteceu com o Enigma Blake, você escrevendo e volta, escrevendo, volta, escrevendo, para completar e fechar a história, né? E eu acho que eu vi uma entrevista do Rafael Montes falando isso. Pode falar. Não, pode falar. Pode falar, o Rafael Montes falando que ele escreve assim, umas 20 páginas, aí ele para e quando ele vai voltar, ele lê as 20 páginas para começar a escrever. Aí quando ele chega no terceiro, ele lê tudo o que ele escreveu. Aí eu fico pensando, quem é que vai ter essa paciência, às vezes, de ler tudo para começar a escrever, se um planejamento, às vezes, ajuda. Ou, conforme você vai escrevendo, lista as cenas que você vai fazendo para não se perder, porque já aconteceu. Vou colocar o exemplo mais raso, né? Você fala que tá Andressa brigando com Breno, aí depois entra Carlos, aí depois entra Manuel, aí depois Carlos lembra da briga com o Anderson, sendo que era com Breno. A pessoa acaba se confundindo se ela não fizer algumas anotações, assim. Pelo menos quando a pessoa escreve livre. E aí quando chega para um leitor beta, uma leitura crítica, gera essas confusões, parece que é o escritor que não soube escrever. É uma pequena confusão que acaba rolando. Não, mas isso é muito comum no começo, né? No começo, quando você está começando a escrever um livro, no primeiro, no segundo livro, você consegue realmente fazer essas bobagens. É natural. Por isso que é importante um leitor beta. De todo mundo, tá tudo certo. Mas é por isso que é importante ter um leitor beta atento. Porque ele vai olhar as suas falhas e falar, mas quem que é esse Carlos aqui, que não estava no meio da conversa? E cadê o Breno? Do nada o Breno sumiu, entendeu? Eu senti muito isso, por exemplo, no último livro do Dan Brown, que ele tem, assim, uma gama de... E do nada some um personagem que você não...
Aí parece que ele se lembra, né? Ah, eu tenho que falar sobre isso aqui. Aí depois aparece aleatoriamente, sabe? Então, assim, dá a impressão que comeu bola, ou deixou, ou o personagem que era tão importante do nada deixa de ser importante. Isso tem que ser trabalhado assim, o arco da pessoa, se ela vai crescer e se ela vai sair, você tirando aos poucos, né, pro Sim. leitor e se adaptando à ida embora dele. Senão vira uma coisa meio que Game of Thrones, sabe? Tá aqui do nada o cara morre, né? E vai para outro personagem, desenvolve, e você fala, nossa, tô gostando, morre. E morre. Não. Só que nem todo mundo é gênio igual o George Martin. É importante a gente. Mas o Stephen King ele tem uma estratégia muito boa que ele usou no Dança da Morte. Ele mesmo fala na biografia dele que ele estava tendo muito personagem. Dança da Morte é um livro de mais de 700 páginas. Foi o terceiro, quarto que ele lançou. E ele falou que chegou uma hora que estava com muito personagem, ele não sabia o que fazer. Aí o que ele bolou? Ele colocou que um dos antagonistas coloca uma bomba no armário e quando abre, a bomba explode e mata metade das pessoas. E não só isso, era muito personagem, eu até vi um vídeo sobre isso. Era muito personagem, o ritmo estava muito lento, eles estavam repetindo os mesmos erros da sociedade humana que tinha encerrado. Ele fez aquilo ali meio que para dar um wake-up call neles. E, assim, tem algum... Oi? Pode falar. Quem fez isso também foi a Jeanette Claire, nos anos 60, que ela foi contratada, né, e a novela não estava fluindo. Então, o que ela fez para dar um reboot nos personagens? Aconteceu um terremoto no episódio, matou metade dos personagens, que os personagens que não estavam fluindo, né? Só sobreviveu os bons personagens, e a história virou um clássico dela, né? Isso é natural de um estrategista. A DC faz direto, só que a DC fala que é crise. É. Não deixa de estar errado. Verdade. E ano que vem reseta tudo que aconteceu dessa crise, que ia mudar tudo. E assim como todas as outras crises. Sim. E tem alguns outros escritores, assim, tem até o Lee Child, ele fala que ele não planeja, ele diz que escreve a mão fluida. Eu não acredito nisso, porque o nível de reviravolta que ele tem, o nível de coisas assim, de que está acontecendo, porque ele trabalha muito com suspense, que é assim, se chama de suspense de contexto. Não é muito aquela coisa, quem matou a Death White, mas assim, está acontecendo uma coisa e é outra. Por exemplo, vocês dois viram a última temporada do Jack Reacher? Sim. Ele está atrás de um cara que é aliado de um traficante de drogas. Ele vai trabalhar junto com o DEA numa operação infiltrada. Ele vai meio que lá como infiltrado lá no oficial. Só que tem um pequeno problema técnico. O cara não é traficante de drogas, é traficante de armas. Ou seja, toda a investigação acaba não valendo muito. Então ele tem que correr atrás para fazer valer isso para a gente que ajuda ele não perder o caso. Tem um outro escritor que também faz muito bem isso, é o Robert Chris. Foi quando a primeira vez que eu notei, foi um livro O Último Detetive. Eu vi assim, não tinha como ele ter escrito isso em linha reta. Foi quando me deu aquele estalo de, cara, o bom escritor tem que escrever de trás para frente. Ele tem que saber um pouco mais, principalmente, como o Rafael falou, no suspense, no thriller, ele tem que dar alguns passos à frente. Assim, o que o escritor sabe não tem que ser sempre maior do que está sendo revelado. Ele tem que escolher os pedaços do... Eu até brinco, é um grande transplante de quebra-cabeça. Você tem um quebra-cabeças ali, aí você pega uma pecinha, pega outra, elas não fazem conjunto, aí quando vê uma figura igual, mas você sabe a figura desde o início. Eu sei que o Stephen King, ele não planeja, porque eu até acho legal a forma como ele diz isso, porque ele fala que ele gosta de viver o personagem sem saber também o que vai acontecer com ele, porque ele se surpreende com as coisas que vão acontecendo. Eu já fiz isso, né, várias vezes, mas como você ressaltou, quando é um romance, quando eu escrevia numa vibe mais Sidney Sheldon, isso funcionava muito bem, porque fica mais emocionante quando você está escrevendo e você vai vivendo passo a passo do personagem. Mas quando você vai para um thriller policial que tem que ter uma reviravolta,
entendeu? Você constrói para chegar nessa reviravolta. Você constrói para chegar nesse final. O Noite de Reis, eu comecei pelo final. Foi um dos poucos que eu já sabia desde o começo que o final ia ser aquele, e eu construí toda a narrativa. Geralmente eu já sei o final, só que eu mudo, né? Porque eu acho um final melhor e acabo mudando. Isso é normal também dentro do. Você não precisa ser fiel àquilo. Planejamento não é obrigação. É, Planejamento é um mapa para você seguir, porque exato. eu acho que um grande diferencial do planejamento é você não ficar esperando inspiração. Sim. Eu escrevo sem planejamento, mas hoje eu não estou inspirado. Você não precisa inspirar. Você Que tem é um mito, né? A inspiração, diga-se de passagem, a gente sabe eu que já é um tirei essa mito. briga várias vezes aí. Não vou arranjar de novo, mas quem quiser, terça-feira tem caixinha de perguntas, pode colocar que eu adoro responder isso. E sem falar que o planejamento ele deixa a história mais clara, mas assim, você vai tendo uma noção do que está acontecendo, de como tá, de como reagem, de como é o mundo para quem escreve fantasia, ou mesmo do ambiente mesmo. Que, por exemplo, digamos que você, salvo engano, Rafael, você escreve que isso se passa nos Estados Unidos, né? No mundo todo. No mundo todo, mas assim, você até acaba tendo que pesquisar o local para botar as referências, assim. Aí você tem que pensar, isso aqui vai fazer sentido aqui, acolá, justamente para ter toda essa noção. Eu acho, na verdade... Eu gosto de escrever em outros países exatamente para pesquisar sobre eles, e eu acho que eu fico mais motivado quando eu estou escrevendo sobre um lugar que eu não conheço, porque eu quero conhecer, eu quero saber detalhes históricos, entende? Eu moro em São Paulo há 15 anos. Eu conheço tudo de São Paulo, praticamente, aqui do centro. Trabalhei no centro, né, 8 anos. Então, assim, eu acho que fica chato eu escrever, diferente do Stephen King, que só escreve no Maine, mas, assim, eu acharia que ficaria chato escrever só em São Paulo. Então, cada livro eu gosto de trabalhar num lugar diferente, porque traz mais dinâmica, essa coisa gostosa de pesquisar, né? Cada escritor tem uma vibe. O pessoal fala muito em achar a sua voz de escritor, mas a sua voz de planejador também tem que ser encontrada. É só chegar e colocar. Agora, método Snowflake. Eu, quando conheci, achei um pouco estranho. Confesso que eu tentei umas 2, 3 vezes, não me adaptei. Mas eu queria saber de vocês dois. Já arriscaram o método Snowflake? Eu, salvo engano, é aquele que é uma frase e você vai ampliando. Eu faço isso com o que eu chamo, que é uma parte do meu brainstorm, que eu chamo de chuva de palavras. Tipo, eu pego algum termo técnico, algum termo, eu boto assim, planeta, eu vou escrevendo, pá, e às vezes conecta. Às vezes dá uma conexão. Eu acho que é muito bom para você conectar certos pontos que estão ali adormecidos na sua mente, porque assim, por mais que a gente tenha um planejamento, acho que tem algum grau de inconsciente na escrita, tem aquela liga... Vocês já montaram aqueles Revel, aqueles aeromodelos, lembra? Que tinha quando a gente ia mais jogo? Eu nunca cheguei a montar, mas eu já vi. Eu acho que assim, esse inconsciente é a cola que segura tudo, que ajuda a dar o formato. Assim, eu acho que a gente também não pode subestimar as conexões loucas que a nossa mente faz. Às vezes, uma coisa que você está escrevendo, vê várias vezes assim, de repente, cara, é isso. Dá aquele estalo. 3 elementos que você nunca pensou combinam assim. Isso é legal. Geralmente eu trabalho mais com o título, né? Ou o título ou a capa. Assim, principalmente a capa. Eu gosto muito de começar visualmente, sabe? Eu acho que me traz uma amplitude. Mesmo que eu mude depois a capa, não teria problema nenhum em mudar, se eu vejo uma capa melhor. Mas a capa e o título, no começo, para mim, ela precisa ser muito clara para eu achar o visual. Quem usa muito desse tipo de método é o Jay-Z, né? Sei que assim, ele não é da literatura, mas eu acho que é uma narrativa que é importante, porque ele começa só com a batida, então ele tem a batida. Aí quando ele vai para o estúdio, ele imagina o clipe que vai ser daquela batida e ele começa a fazer a narrativa da música baseado no que ele está visualizando para o clipe. Isso eu acho muito legal, né? Porque aí fica um pouco mais dinâmico, a narrativa fica um pouco mais vívida, assim, né? Eu já ouvi autores que eles pegam
imagens ou pinturas de arte contemporânea ou não, e imaginam uma história para que chegue naquela cena. E aí tem a continuação, então, mas aquela cena ele quer toda uma narrativa em cima daquilo. Não, eu tenho dois livros que é mais ou menos isso, né? Que é o Sorriso de Cynthia Donneville, que eu vi um sorriso, eu achei que encaixava dentro de um romance e trabalhei toda a história baseado num sorriso. E o outro que foi, né, agora eu mudei o título para O Fio do Destino, que uma pessoa estava com um lenço azul no pescoço, eu achei uma imagem, deu um plot na minha cabeça, falei assim, eu vou trabalhar uma estilista que ela recebe de presente e vira a marca registrada dela. E toda a história, né, sempre acabava vindo pro lenço, sabe? Então, assim, o personagem principal da história, que junta todas as peças, sempre foi o lenço azul no pescoço da menina. Então, assim, é uma coisa que cada ideia, ela pode ser encaixada de uma forma única, né? Tem um filme dos anos 90, Rafa, não sei se você conhece, Cash, Em Busca do Dólar, você já assistiu? Você já assistiu o jogo? Só, eu não lembro, mas... É assim, a história de uma nota de $20, desde que ela foi criada até o final dela. Ele vai mostrando as pessoas por que ela passa de um criminoso, tem um que é uma prostituta, tem outro que é não sei o que, assim, é bem legal. E ela acaba movimentando a história, tipo, tem um que é um assalto, que é um assaltante mais experiente, que ele pede ajuda de um assaltante novo, ele usa o carro do assaltante novo, aí eles acabam dividindo o dinheiro e tem $20 a mais com o mais experiente que ele pegou de uma pessoa para comprar bebida. Aí eles acabam brigando, ele mata o mais novo por causa dos $20. Esse eu não vi ainda, mas achei interessante a premissa. Vale a pena. Eu vi esse daí por causa da época que eu estava dando aula de matemática. Falando sobre circulação de números e notas. Falando em matemática, tem um livro muito bom, que não tem nada a ver com escrita, mas ele fala muito sobre arquiteto e jardineiro por um outro viés, que é o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, Nobel de Matemática, por isso que eu conheci esse livro. E, resumidamente, bem esporadicamente, ele fala o seguinte: o seu cérebro funciona de duas maneiras, rápido e devagar. A rápida é tudo aquilo que você já está acostumado e você faz por automático. Então, você não fica pensando, como que eu vou sentar? Será que o meu quadril tem que estar 90 graus, aí eu sento na cadeira, ou eu vou inclinando aos poucos, aí quando estiver no ângulo de 45 eu encosto o cóccix. Você não pensa, você senta, você deita, você come, você escova os dentes, é automático. E o devagar é quando você tem que se questionar, você tem que pensar um pouco mais antes de qualquer ação. Para mim, a escrita funciona exatamente desse jeito. Mas o que eu faço? O meu planejamento é o devagar. É onde eu faço, paro, separo um tempo. Às vezes, já chegou um mês de planejamento para fazer todo o esqueleto da história. Porque quando eu for escrever, é só a parte rápida. É a mente trabalhando para que aquilo se concretize. Então, se você já tem o costume da escrita, você vai usar o seu lado rápido para escrever. E é nesse ponto que você para de planejar e, pelo seu impulso, por assim dizer, criativo, os seus personagens vão ganhando vida porque você não pensa neles, você só faz eles agirem no que você planejou. Tanto que eu acho que a inspiração, vamos usar esse termo, tá? Para mim, ela está muito mais atrelada a quando você está trabalhando a parte lenta do que a parte rápida. Sim. Pelo menos é o meu caso, tá bom? Então, assim, quando eu estou planejando o livro, eu falo, poxa, vai acontecer isso. Poxa, seria legal essa reviravolta. Então, eu acho que a inspiração, ela está muito mais atrelada a essa parte lenta do que quando você está escrevendo. Porque acho que quando você está escrevendo, como você tem hiperfoco, raramente a sua mente pensa 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Quando você está lento, não. Você consegue ter 3, 4 ideias, porque você não está executando, você só está planejando, né? Então, pelo menos comigo, essa parte da inspiração, ela trabalha muito mais no planejamento do que na execução. Vocês são abençoados, porque muitas vezes eu penso em coisas diferentes na hora que eu estou escrevendo, assim, porque às vezes é o somatório, assim, não sei se vocês sentem isso, como se é aquilo do quebra-cabeça, diz assim, parece que você não tem as peças do quebra-cabeça, de repente, cara, tá escrevendo assim, cara, é isso, os elementos, assim,
você nunca pensou em que eles poderiam se comunicar dessa forma, que eles poderiam interagir dessa forma, assim, sabe aquela coisa do tava ali o tempo todo e você não estava vendo? Não sei se vocês têm muito disso, assim. Acontece. Já, mas aí o que eu faço? Eu deixo anotado, geralmente papel físico mesmo, guardo, Boa. e aí eu termino de escrever toda a história, e aí eu volto nas anotações. Porque eu me conheço, eu sei que se eu fizer isso, eu vou ficar removendo, remexendo, e aí não avança. Assim, só eu acabei lembrando agora de um caso do Snowflakes que vocês comentaram, um livro muito bom, diga-se de passagem, é um livro chamado As Memórias do Livro, né? A autora até é vencedora do Pulitzer, daí por diante, esqueci o nome dela agora, daqui a pouco vem na cabeça, mas assim, chama As Memórias do Livro, e é um arqueólogo que encontra um livro e tem algumas coisas dentro do livro, né? Então tem uma mancha de vinho, tem uma borboleta, tem algumas coisas dentro do livro, assim, quando ele encontra, e a história é de como essas coisas foram parar dentro desse livro que acharam, né? Então, assim, o personagem, o protagonista é o livro, e as coisas que acontecem, né, que estão dentro do livro são os capítulos da história. Cara, é maravilhoso esse livro, muito bom. Gostei. Muito bom. Então, assim, são assim, de muitos, assim, vários períodos, né? Então, assim, uma história passa em 1200, outra história passa em 1700 e tal. É muito legal esse livro. As Memórias do Livro. E uma coisa até que o jogo falou, assim, o lado bom de anotar e não fazer na hora da empolgação, que às vezes na hora da empolgação a sua ideia é ótima, depois você olha com o olho mais clínico, isso aqui não funciona, isso aqui não tá tão legal, assim... Porque o entusiasmo, se a gente não tomar cuidado, ele é um péssimo juiz de valor. É por isso que o livro tem que ser escrito várias vezes, certo? Porque às vezes a sua ideia inicial, naquele momento era boa, mas na hora de executar, ela não é tão prática, não é tão decisiva dentro da história. Às vezes, não né? Conversa, né? Sim. Então, assim, tem que tomar um pouco de cuidado com essas empolgações, essas inspirações do nada, assim. Às né? vezes eu reparo empolgação no leitor beta. Que o leitor beta, aquele que ele tá lendo, aí ele tá no tá do livro, e ele já manda assim, e se acontecer tal coisa? Só que ele não leu o restante do livro para ver que aquela coisa acontecer não vai funcionar. Isso aconteceu quando eu estava lendo Sommelier, que eu lembrei daquela história da criação do vinho, né, daquela rainha que queria fazer o veneno, deixar o vinho fermentando, e depois eu falei, cara, seria tão legal se ele colocasse essa parte, né? Eu ia te mandar mensagem, daí eu falei assim, não, deixa eu ler. Aí você colocou, falei assim, tá aqui, então segue o baile. No... Acontece. E, geralmente tem uma amiga minha que ela lê a leitura beta e ela manda áudio atrás de áudio atrás de áudio. E ao mesmo tempo ela fala, não me fala nada que eu quero saber o final da história. Eu falei, então, por que você manda de áudio? É os dois, é o rápido e devagar dela brigando. É o rápido e devagar. Aí eu falei, eu vou criar um grupo só para você mandar isso tudo, e eu fico com essa mensagem salva e vejo quais foram respondidas, que não tem como. Mas é bom, né? Às vezes te dá outras ideias. E 2 pontos que você falou, assim, até isso que você também falou, Rafael, que eu acho que vai envolver uma fase que é a chamada Kill Your Darlings, em inglês, mate o que você gosta. É você olhar para a história depois, justamente que é aquela questão de escrever várias vezes, e ver assim, cara, isso aqui tá ótimo, mas não serve para essa história, eu vou ter que desencaixar, vou ter que... E até porque nada se perde, você pode muito bem pegar isso e aproveitar para uma outra história. Isso aconteceu comigo com o Enigma Blake, porque o meu primeiro planejamento, o que era o grande planejador, né, de todos os atos, era para ser o irmão do ministro. E todo mundo que começa lendo o Enigma Blake já fala assim, esse daqui vai ser o assassino, o cara que planeja tudo. Só que no meio do livro ele morre. Né? Aí você quebra as pernas de todo mundo. Boa. Né? Aí todo mundo fica, e agora? Aí Exato. sim, agora depois... Sim. Então, isso é legal da gente saber trabalhar, né? Então, assim, às vezes você levar o leitor por esse caminho e falar assim, me segue, vem comigo.
Aí quando Sim. ele já tá na isca, você dá aquela rasteira nele. E isso quem eu vi fazer com extrema maestria é o seriado Prison Break. Você olhava assim, Sim. você tava numa coisa assim, eu até brinco, o Prison Break para mim é um verdadeiro missão impossível, porque ele muitas vezes ele estava em possibilidade física de conseguir as coisas, ele dava um jeito que você ficava... Isso é Não, e legal assim, pra gente. não ficava forçado, tipo um MacGyver, sabe? Que pega Sim. um clipe de papel, um alicate e explode o mundo. Diga-se de passagem, o Robert Ah. Langdon, ele é um MacGyver no Segredo Final. Ele tem uns neuroses lá. O segredo final, porque você só tá falando bem do livro, outra frente. Não, ele tem um negócio lá que ele faz lá, vocês vão ver dentro da biblioteca, que ele faz um MacGyver lá. Você fala, não é possível que o cara... Olha, se vocês tiverem Disney, para quem tiver Disney, procurem um seriado chamado Burnouts, não sei se vocês já viram, de um ex-espião. Cara, é como se fosse MacGyver moderno. Ele é uma mistura de James Bond, Axel Foley e MacGyver. O cara é muito bom, assim, ele é um bom espião, ele é muito bom nessa parte social, ele faz uns gadgets. Teve uma vez que ele criou um carro à prova de balas com lista telefônica. Assim, não era contra grosso calibre, mas tipo calibre 9mm, pegava ali, dava uma segurada. Ele improvisou aquele... Se a bala tentar atravessar a lista telefônica, não vai perfurar. Mas eu não consigo visualizar isso de forma prática. Assim. Na prática. Ele botou na parte interna e ele fez o carro à prova de bala, assim, para ele parecer um traficante meio que tinha um carro à prova de balas, que era classudo, que tinha grana. Mas ninguém via, ele fez só para passar, fez só uma prejudiciação mesmo. Ele não fez para... Se eu fosse o autor, ele faria isso e a bala atravessaria entre as duas folhas, assim, entendeu? Seria legal. A Lady Murphy. Ou aquele assim, né? Ele tá sentado, passa assim no peito dele, mas não pega em nada. É. Não, ele muitas vezes ele é planejamento, mas assim, às vezes ele está no planejamento e as pessoas não fazem o que ele planeja. Então, às vezes, ele tem que improvisar assim. Por exemplo, tem um que é uma quadrilha lá que ele queria criar uma desunião nessa quadrilha e ele ia plantar provas de que o cara era policial. Só que o cara era do FBI. O cara já era um agente disfarçado. Ele começa a pensar, é isso mesmo, ele é do FBI. Não, mas a gente é policial do FBI, isso mesmo, com quem de gente? Plantamos a prova inocente, temos que correr. Muito bom, cara. Vale a pena. Aqui entra uma coisa interessante que eu falo para todo mundo que vem querer escrever livro comigo e tal. Não é que tem que ser algo que seja possível. É o impossível mais crível. Sim. Por exemplo, se é um super-herói, tem um cara que gira um martelo, arremessa um martelo e o martelo leva ele voando. Você aceita tranquilo. Mas se tiver um tanque de guerra que dá ré e atira de trás para frente, você acha que é impossível acontecer no mesmo filme. Então, você tem que saber apresentar as coisas de forma crível. Eu não sou fã do Superman exatamente por causa disso. O Superman, ele lembra muito aquele personagem dos quadrinhos, quer dizer, dos videogames, que eu também não gosto por causa dessa mesma falha, que é o Kirby, né? Que ele engole o inimigo e pega o poder dele. Engole, aí ele voa, ele nada, ele gospe fogo, ele... Cara, é chato um personagem que não tem defeito, que não tem, né? Então eu penso muito nisso quando eu tô trabalhando. Será que esse meu personagem, ele é tão invencível assim, ou ele tem umas crises, né? Tem algumas falhas de caráter e daí por diante? Por muito tempo eu tinha umas críticas em relação ao Superman, que eu achava ele perfeitinho demais. Mas eu adorava os vilões do Superman, porque era muito mais bem trabalhado, porque não podia ser qualquer coisa para enfrentar o cara. Aí, não, tirando os doentes da quinta dimensão, talvez, os restos Não é, mano, assim, ó, eu sei que é uma falha porque o Superman, ele é contra tudo o que eu sou, né? Porque o Superman, ele é bonito, ele é forte, cara, ele é tudo, mano. É chato. Eu prefiro o Batman, que apesar de ser rico, ser bonito,
Cara, mas ele é meio perturbado da cabeça, entendeu? Ele tem umas falhas de caráter, assim, que eu acho muito mais gostoso a leitura, fica muito mais perto da realidade, né? Um personagem mais cinza do que personagem. É, mas você já chegou a ver aquela saga dos Lordes da Justiça no desenho da Liga, Rafael? Sim, Assim, o Superman é que ele consegue conter muito esse lado sombrio dele, e ele, na verdade, como ele tem aquela consciência de que o mundo ao redor dele é muito frágil, ele está sempre se sim, segurando, se é, contendo. É que ele tem uma. É que aquela. Eu acho que assim, o Superman e o Batman eles têm necessidades diferentes. Tem uma história que ela fala assim: o Superman, sendo um alienígena, é o mais humano de nós. O Batman, sendo uma pessoa normal, é o mais inumano, porque assim, ele tem que, o Batman ele tem que se fazer temer. Ele tem que se fazer mostrar mais do que ele tem que se mostrar reservado, frio. Pelo contrário, o Superman, se você se mostrar reservado, pô, esse cara é um monstro. Esse cara vai fazer o quê? Vai matar todo mundo. Tanto que, assim, para mim, uma das grandes coisas que eu não gosto do Superman do Christopher Reeve é a ideia dele ser bobão. Por quê? Cara, eu não consigo ver o jornalista investigativo daquele que é considerado um dos maiores jornais do país ser um bobão. Eu acho que ele pode ser um cara quieto, um cara tímido, um cara mais na dele, mas assim, pô, eu não sei, tem uma história Superman versus He-Man, que ele virou âncora, cara, e todo dia ele tropeçava no mesmo caminho. Cara, isso é ridículo. É de chorar, cara. E é aquilo, acho que dá para escrever boas histórias com o Superman, só que não é simples, assim, você tem histórias muito boas, dá muito mais trabalho. Por isso que Porque eu assim, falo, eu você gosto dos vilões, que é o triplo do trabalho para você escrever. Tem que tem. ficar um cara que. sim. E, Perfeito. na Então, verdade, por mas exemplo, é exatamente isso, porque ele é invulnerável a quase tudo. Entende? É mas, chato isso, sabe? É quando você é invulnerável a quase tudo. posso dizer uma grande frase do Superman que eu vi no Crise de Identidade? Invulnerabilidade não ajuda contra o luto. Se vocês, por exemplo, vocês leram a história do filho da Cat Grant, vocês lembram? Sim. O Superman ele pega a Lois Lane, ele vai para Paris lá jantar na Torre Eiffel, quando ele descobre lá, o homem do brinquedo tinha pego e matado o filho da Cat Grant, ele fica doido. Porque a mulher chamou, o garoto chamou e ele não ouviu, quer dizer, ele tem essas limitações, assim, que isso eu gostei bastante do que o John Byrne fez. Ele fez o cara super, mas não tão super. Tipo, se ele tomar um tiro de canhão, é como se a gente tomasse um soco no rosto. Você tinha essa graduação de Equilíbrio. poder, equilíbrio, exatamente. Né? Não, e tem que diminuir um pouco, senão realmente perde a graça. Tanto que uma bomba nuclear deixou ele tonto, deixou ele fora de esquadro. Você tem forças humanas. E a própria vulnerabilidade dele é magia. Sim, você tem como derrotar. Não é fácil, mas você tem como vencer o Superman. Mas vou dar um exemplo aqui, ó, de um cara fortão da DC que é muito bem construído, que, diga-se de passagem, é o personagem favorito do Stan Lee, que é Deixa o eu te ver. Lobo. Ah! Ele é O Lobo é um fortão, bom. entendeu? Ele é fortão, só Mas que, meu, aí ele tem é o tantas caráter. características. O problema do Superman é o caráter. O Lobo não tem Sim, esse caráter. Por isso que é legal. exatamente. Então, Eu sei que eu li uma história do Wolverine uma vez, em que ele estava conversando com uma criança, e a criança acha que o Wolverine é imortal. E o Wolverine fala assim: não tem como. Se você amarrar um bloco de cimento e me jogar no mar, eu morro. Sim, é verdade. Tanto que um dos maiores medos do Wolverine é se afogar. Ele sempre tem esse, porque ele é pesado por causa do adamante, ele vai afundar. sim. E você, com inteligência, você vence o Wolverine. Não sei se vocês viram no Guerra Mundial Hulk, que o Hulk vira assim para ele. Sabe qual é o problema de pugilista que luta há muito tempo? É que o cérebro começa a chacoalhar dentro do crânio com as pancadas. Vamos ver o que acontece quando o teu cérebro chacoalhar adamante. Tum, na cara do Wolverine. Ó, falando em Wolverine, construção de personagem, tem uma cena no X-Men, eu acho que já era o Chris Claremont que estava escrevendo,
que ali eu vi como que o Magneto se segurava demais e estava muito do lado dos mutantes, que é quando ele tira todo o adamante do Wolverine. Sim. Quando eu vi aquela cena a primeira vez, eu falei, esse cara podia destruir o mundo. Ele tá do lado do bem. Mas ele tinha ganho um up. Eu lembro que ele tinha ganho um negócio lá do campo magnético que ele tinha pego. E quer saber uma das mais cenas de construção do Wolverine, eu acho? Não sei se vocês já viram, Deus ama, o homem mata, conflito de uma raça. Aquele que o Xavier e o Ciclope são raptados, ele tá ali vendo lá sendo rápido. Aí o Colosso, achando que eles estavam morrendo, não morreram não. Isso aí é um acidente forjado. Mas como é que você sabe? Porque eu trabalhava para o governo, guri. Eu fazia esses acidentes. É aquela você vê assim, cara, como que o Wolverine pode ser perigoso? O Wolverine é um que, para mim, ele ficou meio de lado depois de um certo tempo. Aí eu fico na dúvida. Aí já entra essa questão de escritor, criador de história. Será que, tipo, usaram tudo que tinha possível para usar no Wolverine e ficaram sem ideias? Ou será que estão dando espaço para mais gente porque ele estava roubando muita cena? Eu creio na opção 2. O Wolverine, ele entrou na história como um vilão contra o Hulk. Né? Ele já roubou a cena já na primeira aparição dele. A segunda geração dos X-Men e todo mundo acha que ele estava na fundação. Mas curiosamente ele demorou a engrenar ali. Ele começa a engrenar mesmo quando o John Byrne pega o controle da equipe e ele começa a dar mais destaque ao Wolverine por ele ser canadense. E olha, não sei se vocês chegaram a ver que teve a morte do Wolverine, que ele foi afogado em adamante. Vocês chegaram a ver isso? Uhum. Eu cheguei a ler, é o prelúdio da ressurreição do Wolverine. Eu esqueci o nome da história. É assim, começa a ter notícias da morte do Wolverine, aí é tipo, o Demolidor, um cara meio policial e mais um investigando o roubo do corpo. As meninas lá investigando em Madripoor, os vilões investigando outro negócio assim. São várias pontas da mesma conspiração. Homem de Ferro e mais gente investigando o negócio do Adamantium. Cara, eu fui ler, assim, deve ser mais um filho. Deixa eu ler essa porcaria, cara, quando eu fui ler. Depois eu até boto o nome para vocês, até boto no vídeo. Que história maravilhosa. Para mim, pegaram a morte do Superman e melhoraram na Marvel, que é mais ou menos o que tentaram fazer. E a morte é ruim, mas a ressurreição é muito boa. Eu gosto. Souberam trabalhar bem nessa ponte. Sim. E assim, você segurar um ano inteiro achando que o cara morreu, aí depois vai voltar. É mais um ano inteiro esperando o cara voltar, só enchendo de vida. E souberam fazer bem, porque assim, eu acho legal, por exemplo, você pega a gente, é muito bom até para estudar ritmo, porque você tem todo um clímax ali que é a morte do Superman, depois você tem aquela baixa com o funeral para um amigo, que é todo mundo sentindo o peso da morte dele, não só os heróis, os companheiros, mas até os pais e a Lois, que é assim, eu gosto muito de uma cena que os Kents, eles estão enterrando, eles fazem um enterro simbólico dele, pegam brinquedos, assim, coisas, troféu e enterra, que ele fala assim, eles estão enterrando o nosso filho em Metrópolis, a gente nem pode chegar perto de lá, isso aqui vai ser o nosso funeral para o Clark, porque isso é uma coisa que eu gosto do que o John Byrne fez, dele colocar o Clark Kent como personagem real, e não o Superman. O Superman, ele é um traje, ele é um personagem, ele é um boneco. Ele não é o Homem Real. O Homem Real é o Clark Kent. Isso eu gosto muito disso. Só que, assim, para mim, uma falha na morte de Superman, assim, que para mim é grotesco, é que não tem propósito. Se você analisar friamente. Não. Porque, assim, o Apocalipse, ele surge do nada, ele não tem fala, ele não tem arrogância, ele não tem... É simplesmente um ser que destrói. Sim. Sabe? Destruir por destruir. Eu acho que se tivessem pego um Darkseid, por exemplo, e tivesse construído uma história, porque o Darkseid, ele bate de frente em termos de poder. Eu acho que seria muito mais gostoso, muito melhor construído uma narrativa sobre essa morte
de um cara que sempre atrapalhou os planos dele, do que aparecer um monstro do nada que surge do centro do planeta e começa a trocar soco com ele. Eu acho que isso ficou, assim, muito vago, né? É que, na verdade, assim, ele é de Krypton, né? Depois eles contam aquela história de que o Apocalipse é de... Mas eu acho que talvez você quisesse, Rafael, um vilão mais como se fosse o Bane, na verdade, né? Assim. Eu ia dar esse exemplo. Eu não sei se foi antes ou depois da queda do morcego, mas ali foi bem trabalhado. Mas o que aconteceu? O Batman não morreu, né? Foi realmente só quebrado. Sim. Mas a construção teve uma construção muito boa. São coisas diferentes. Em Gotham para depois atacar. Sim, realmente. O Apocalipse chegou e acabou com tudo. Não tem perspectiva de nada, você não tem ambição de nada, você não tem um porquê de nada. O cara aparece e acontece o que aconteceu. Então, assim, ficou muito vago, ficou muito pobre. Tava uma época boa para matar heróis. Vamos matar o Superman e a gente ganha dinheiro em cima disso. Então, mas foi, assim, na minha visão... O Omnibus da morte do Superman vendeu pra caramba. Verdade. Tanto que eu digo assim, a morte do Superman em si, ela é uma história ruim, porque ela é basicamente, o Apocalipse surge, alguém vai tentar bater no Apocalipse, apanha do Apocalipse, e essa pessoa de demais diz, a única pessoa que pode pegar ele é o Superman. O Superman vai, troca 2 porradas com o Apocalipse, surge alguém, e a rinse e repite até chegar em Metrópolis. Inclusive, no Lords da Justiça, o Superman, ele mata o Apocalipse só com uma visão de calor. Ele chega lá e fala assim, sem muita ideia, sem muita ideia. Eu achei muito... o que aconteceu lá. Eu achei muito mais interessante ele no Lords da Justiça do que na morte do Superman. Mas aí aquela história também, Rafael, ele estava sem o terceiro ponto fraco dele que ele tem, Clark Kent. Ele estava sem a moral. Ele não tem, assim, o Clark Kent, o Superman Clark Kent, ele nunca ia pensar em fazer... Tanto que, na verdade, ele mesmo fica conflitado, ele só se decide matar mesmo o Apocalipse ele com tudo no final, no golpe final, que ele vê que, cara, se eu não for com força letal, não vou parar esse bicho. Assim, o único ponto que eu acho legal isso daí é porque, assim, você vê o Superman sendo obrigado a passar dos limites que ele não queria passar. Sim. Mas, assim, realmente seria muito mais legal se alguém forçasse ele a isso e não uma força não apresentar. É mais legal se, tipo assim, sei lá, alguém entrasse na mente do Batman, visse tudo que ele tinha guardado contra o Superman e usasse contra ele. Mas tem o Torre de Babel. Não, mas foi depois, não foi? Sim, foi depois. Aliás, vocês querem ver que, para mim, um vilão que é mais desperdiçado que o Apocalipse, que poderia ter sido, assim, se fizessem direito, podia ter sido a queda de Murdoch do Superman. O Conduit, não sei se vocês lembram dele. Que ele é amigo de infância do Super-Homem. Aí ele vai trabalhar para... Ele não gosta do Superman porque ele sempre perdia para ele nos esportes. Aí o pai dele gostava mais do Clark Kent do que dele. Ele começou a achar... Ele descobre que o Superman é o Clark Kent, ele acha que o Superman só vence ele por causa dos poderes. Só que ele virou um agente da CIA, ele foi submetido a um experimento que ele usa uma armadura e uns cabos de kryptonita. Cara, aí vira a morte do Clark Kent. O Superman faz o Clark Kent sumir porque estavam pegando as pessoas perto dele. Cara, eu acho que seria muito mais legal se ele tivesse decidido, o Braverman, assim, ele vai tentar isso, ele começa a ver que o Superman e o Clark Kent são a mesma pessoa. Ele diz assim, cara, eu vou matar o Superman porque eu vou me provar como criminoso, que ele tinha uma organização como se fosse uma CIA paralela. E assim, eu vou ser o cara que matou o Superman. E isso é uma coisa muito mais psicológica, como se fosse um queda de Murdoch, do que... Porque você chega lá, olha a morte de Clark Kent ou não? Não. É bem fraca, é bem mal desenvolvido. E o Crane Braverman é um chorão, assim, ele faz um estádio lá só com o cara do pai para enfrentar o Clark, é meio... Porque, bem... Você tem a queda do Murdoch é muito boa. Você tem a última caçada de Kraven, que é espetacular. Você tem muitas boas histórias com um propósito
dentro da Eu já construção. falei aqui nesse podcast, eu volto a repetir. Aquela cena na última caçada de Crave, que o Homem-Aranha é soterrado e ergue todos os escombros, aí se realmente fala, esse é um herói que podia e não queria matar ninguém. Sim. Porque um soco dele podia destroçar a cara de qualquer vilão. Sim. E ele se mantinha tranquilo. Vocês não chegaram a ler a Caçada Humana de Kraven, que ele mata os heróis inspirados no Aranha? Você chegou a ver? Você chegou a ver? Sim. A hora que ele decide que vai matar a Sasha Caron Romanoff, que ele pega, que ele mostra como é que funciona o poder. Deixa eu mostrar como é que funciona a aderência em pele humana. Pera aí, vamos lá um pouquinho. Experimento científico, vamos lá. Cara, ele fala textualmente, eu vou matar a Sasha Caron Romanoff. Então, olha assim... Porque o Homem-Aranha, assim, ele, o Demolidor, assim, não sei se vocês notam, eles são meio malucos, eles não são bons da cabeça. Assim, A tanto gente que vocês gosta por podem causa ver. disso. Exato. Não, porque a pessoa que veste uma máscara e sai por aí, não bate bem na cabeça. Sim, Por isso que não bate bem na cabeça, com certeza. E, por exemplo, vocês já notaram que a cada 5, 10 anos o Murdock tem um colapso nervoso? E decide bater em todo mundo. É burnout esse aí. É burnout, o cara surta e decide. Tem personalidade dupla. O Homem-Aranha também tem. Eu acho que ele pega aquele devorador de pecados, quebrou a escopeta dele assim. Agora eu vou fazer isso com a tua espinha dorsal. Vambora. Ele surtou, cara. Isso é Mas muito é legal. normal, cara, por causa que você pega esses super-heróis que mexem contra a máfia, daí por diante, eles estão o tempo todo só trabalhando com o que é pior da sociedade. Exato. E parece que E outra coisa... Por isso que você vê que os índices de suicídio entre policiais, daí por diante, é muito alto, porque você está o tempo todo só carregando o peso da maldade humana. É verdade, não tem como você se manter bom com o tempo todo carregando toda essa maldade, né? E na verdade, que eu acho muito bem construído. Tem uma frase muito do Rafael, que eu não lembro qual foi, mas ele escreve assim, que não tem como você entrar numa briga, num ringue de lama com a camiseta branca e não sujar. Isso eu ouvi no Apelo às Trevas, do Dennis Lehane. Ele fala assim, num detetive particular, você não tem como ficar todo dia limpando esgoto e chegar em casa cheirando a sabonete. Mas é verdade. Você vê coisas horríveis. E o super-herói é pior por causa do seguinte, o policial tem turno. Por mais que seja de 24 horas, é sempre 24 por 72, você sempre tem uma folga. Policial não, Homem-Aranha tocou o apito lá do rastreador, ele vai. Isso tinha direto nos anos 90. Tanto que o casamento dele com a Mary Jane quase acaba por causa disso. Sim. Eu achava, quando eu era mais novo, eu achava sensacional o bug do Aranha e aquela lanterninha que usava no cinto, que ele fazia o símbolo do Homem-Aranha. Hoje eu acho super ridículo. Mas quem não conhece, o Johnny Storm, dos Quarteto Fantástico, ajudou o Homem-Aranha a construir um bug que no meio de Nova York, ninguém sabia onde ele guardava o bug do Aranha. E a lanterninha copiada nitidamente do Batman quando chegava assim, o sinal do Aranha para assustar as pessoas. Mas para criança aquilo era maravilhoso, eu achava sensacional. Sim, eu achava louco também. O Aranha não era assustador, ele era um cara até bem simpático. Ele sempre, tanto que ele até fala uma vez, ele criou aqueles olhos grandes justamente para dar uma imagem mais simpática às pessoas. O apelido dele é amigo da vizinhança, né? Sim, exatamente. Spider amigão da vizinhança. Ele é gente boa pra caramba, assim. Você vê que várias vezes ele... E uma coisa assim que eu acho que dá uma certa coisa da loucura dele é que ele tem uma determinação muito grande, assim. Para ele, todo caso que ele vê é o tio Ben. Aquele negócio dele não ter salvo o tio, aquilo aí deixou uma marca muito grande nele. Sim. E é aquilo, isso aí vai dar um burnout. Uma hora, o cara surta. Todo grande herói marcante é marcado por esses traumas. É a morte dos pais do Batman, a morte dos pais do Dick Grayson, é a morte do tio Ben do Homem-Aranha, é as perdas que o Wolverine teve ao longo da vida, é o filho que o Xavier não conseguiu salvar. Aí volta no caso do Superman, que ele não teve uma grande perda. Ele é mais caráter, assim, ele é por fazer o certo. Por isso que gera menos empatia na maioria das pessoas, assim. Pelo menos mas quando o Coringa mata a Lois Lane...
Tanto é que às vezes você nem ia fazer, mas com o sucesso do jogo fizeram a HQ do Injustice. Não, a HQ do Injustice é muito boa. Aquela cena dele atravessando o peito do Coringa, assim, lindo aquilo demais. ali é espetacular. E o Batman, boca aberta. O Batman não acreditando no que ele fez. Tinha que ter uma cena do Gordon, viu? Era só você fazer assim. Né? O segredo tava aí o tempo todo, né? Você fica com essas Tem neura um aí. meme muito bom. Fala assim, o Batman não mata. Aí tem a foto de um cara com a mandíbula quebrada, tudo cheio de sangue, assim. Assaltante que encontrou o Batman na rua depois de roubar uma bolsa. Mas ninguém fala, ele não matou, tecnicamente. É por isso que eu gosto mais do Azrael, né? Quando tem a queda do Batman. Pra mim, o Azrael é fantástico. E uma coisa que eu gosto no Azrael, a queda dele é lenta, não é uma coisa assim, você vê que ele luta até o fim, ele vai matando, ele vai pegando o Robin, assim, isso eu gostei bastante, assim. Eu gosto que é uma saga lenta, de certa forma, que é do você, mas ela tinha que ser lenta para as coisas acontecerem no ritmo certo. Isso eu acho que é uma... Financeiramente deve ter rendido muito, porque tinha o pessoal que estava gostando do Azrael e tinha o pessoal que queria que o Batman voltasse. E ele, toda edição dava essa sensação de que uma hora o Azrael ia embora e o Batman ia voltar. Tanto que, na verdade, o Azrael foi uma espécie de take that para o pessoal que queria. Eu quero um Batman durão, eu quero um Batman que mata, eu quero um Batman que faz. Vocês querem? Peraí, deixa eu mostrar como é que seria um. Para vocês verem o que vocês querem. O Thomas Wayne, né? Thomas Wayne como Batman. É o Azrael da nova geração. Exatamente. Mais ou menos isso que agora... Aquela cena dele quebrando os dedos do Flash, assim, eu acho muito louco. Eu acho que o Thomas Wayne, ele veio porque testaram com o Damian, só que o Damian era Robin. Falei, não, esse aqui, o pessoal tá gostando, vamos fazer um Batman assim. Aí deu certo. Eu gosto muito do Damian. Eu acho assim, a construção do Damian, o melhor dos Robins, pelo menos pra mim. No começo eu achava ele meio chato, porque essa é aquela criancinha mimada, mas depois foi passando o tempo, passou tipo um ano mais ou menos que já tava rolando, aí você vê que ele foi ganhando mais consciência, se você tem paciência de acompanhar os quadrinhos, você aprende bastante de construção de personagem. Talvez no seu livro você não tenha esse tempo, mas você aprende. Aí você tem que dar uma resumida em algum ato. Mas deu uma bela mudada no Damian. Primeira vez que ele aparece e o Damian atual. Então, porque uma coisa que eu gosto assim, quando o Damian aparece, né, que ele chega pro Batman e fala assim, ó, eu dirijo, né? Ele pega assim, ó, o Batman, eu dirijo, né? O Batman, não, você não vai dirigir. Vai embora. Outro eu acho maravilhoso. Que também com o tempo fica bem construído, o Cable dos X-Men. Sim. O Cable era basicamente o Arnold Schwarzenegger, era 2 metrancas de 5 metros cada braço, e depois vira o filho do Ney, vira o filho do Ciclope, vira toda uma... Tanto que, na verdade, ele vai virando um cara cada vez mais... Tem uma história dele que eu gosto muito. Pode falar, João. Saiu da mão do Jeff Lemire e melhorou. Já... Não, para mim a melhor história dele é uma que eles vão... Peraí. Que eles vão... Oh, meu Deus. Eles vão atrás do Nimrod. Aí, no final, ele fala pro Nimrod, ele usa aquela parte tecno-orgânica dele para se comunicar com o Nimrod. Ele fala assim, calculo que aconteceria se uma unidade de Nimrod surgisse 50 anos antes do previsto. Ele vai vendo que ia ter muitas baixas humanas, aí se desliga. Aí, no final, a diretora do projeto vai dar CPU pro Cable, que ele fala assim, olha, vocês têm direito de se defender dos amigos da humanidade, mas nós temos direito de nos defender do Magneto. Então eu fico com o corpo, você fica com a CPU. Eu achei isso bem legal, assim. X-Men é muito anti-extremismo, na verdade. Não se fala muito disso, mas ele tem uma verve anti-extremista. Tanto que o herói é o Xavier, que justamente prega a convivência pacífica. O Guerras Secretas mostra isso, né? Que eles não quiseram nem fazer parte dos heróis, nem dos vilões. Assim, Exatamente, ficaram na deixa, que eles viram que não era aceito. E, na verdade, eles são uma terceira força que acaba ajudando o Capitão. Tanto que é legal quando a Vespa toma aquela surra que eles querem se ligar, o Xavier fala assim, não, pode ir que a gente está de olho no Galactus
pode ir, tu ver que Capitão América vai com tudo pra cima dos vilões. Capitão América que é bonzinho só até a página 2. Vocês sentiram falta de X-Men no universo da Marvel do cinema? Ou você acha que eles conseguiram trabalhar bem sem eles? Eu acho que sim. Eu acho que assim, X-Men teve a sua própria história, na verdade, que infelizmente... Eu gosto da nota que acabou, que eu considero o final como se fosse Wolverine e Deadpool, que eu acho que é um dos melhores filmes de quadrinhos, assim, que conseguiu, porque fala mesmo com os quadrinhos. E eu acho que, assim, tá na hora do reboot, de você começar a pensar em Thomas Hardy, começar a pensar em algum outro ator que seja um bom... E você tem um bom Wolverine lá fora, não tenho dúvida disso. Eu achei assim que eles fluíram bem pro Wolverine, né? Então você pega o velho Logan, Deadpool, Wolverine, eu acho que foram muito felizes nessa construção. O que não tava no X-Men, eu também achei que ficou... Entendeu? Então, assim, pra mim, fluiu bem mais, assim, o Wolverine, a história do Wolverine, do que o Wolverine nos X-Men. Então, pelo menos, essa foi a percepção de um cara que era para ser desenhista e roteirista dos X-Men. Então, assim... Eu acho também que, assim, o Wolverine, ele tem muita história solo. E aí conseguiram aproveitar as melhores. Sim. Só que não funciona na equipe. Porque aí você perde o Wolverine que todo mundo gosta. Sim. E eu achei, assim, os X-Men, para mim, a Halle Berry não fez um bom papel como Tempestade, né? Não soube, porque a Tempestade ela é muito sensual. Se você pegar assim a personagem Tempestade, todas as fases dela, deusa, né? Ela tinha esse quê mais sensual para poder encantar. Exato. Então, se você pega simbologia de Jung, é o que tem que estar lá. Entendeu? Então assim, não fluiu no cinema, né? No live action não fluiu. Então você tem um Ciclope que é chato. Apesar que nos quadrinhos ele também é chato, não tem como... Mas, depois de 2000 e pouco pra frente, o Ciclope ficou legal. Ele ficou sinistro. Depois que ele começou a tampar a cabeça de novo, que quando ele começou a tirar a parte do uniforme, aí fica meio chato. Ele tampou de novo, pode ler que o Ciclope tá bacana. Ele depois, quando ele tá casado com a Emma Frost, a fase dele é muito boa. Sim, essa fase é boa. Ele Vingadores, vira... Inumanos versus X-Men, é sensacional. Aquele dos mutantes também. Raça e pronto, meu. Dos vampiros versus X-Men, que ele fala assim, olha só, se você chegar aqui na minha base, eu vou começar a tacar corpo na Bahia. Vou começar a jogar corpo na Bahia de São Francisco. Tanto é que o Ciclope dessa animação do X-Men 97, que já é mais atual, todo mundo gostou. E estão questionando que o Ciclope antigo não era assim. Não, mas o Ciclope antigo não era frouxo, não. Vocês não lembram quando ele enfrenta o seu sinistro, não? Que ele vira assim, você gosta de bancar o Deus com a vida dos mutantes? Fique longe do cara, ele fica pau da vida, tu vê? Ele tem um canhão no olho, aquele é um cara que se controla. E uma coisa assim, pra mim, os dois filmes não souberam fazer. Saga da Fênix. Nossa. Porque eles quiseram fazer... O problema da Saga da Fênix você precisa de pelo menos 3 filmes para contar. Você precisa da Fênix normal, um filme de espaço, assim... A garota Marvel, nessa transição que a Fênix começa a aparecer, porque não é assim, tipo, voltei como Fênix. Sim. Depois a Fênix, e aí a Fênix Negra. Que ela fica incubada, fica tudo... Exato. Não, tem que ter 3, justamente para ter a Fênix... Um filme que tenha a Fênix assim, mas seja um outro tema, e aí depois não, eles já querem jogar logo Fênix Negra e ficar uma porcaria. É a questão da construção que a gente falou, né? Tem que saber entender que alguns filmes funcionam bem com uma história só, e tem outros que dependem de uma trilogia, né? Sim. Certeza. A grande dificuldade de qualquer adaptação literária ou quadrinho para o cinema é justamente essa. Tipo, às vezes você tem já aconteceu Senhor dos Anéis enorme, faz uma adaptação curta, igual aquela animação mais antiga, corta muita coisa. Diferente do Hobbit, que é um livro mais curto, fizeram 3 filmes. Ele nitidamente não gostou. Então tem essas duas bases. O Hobbit seria legal 2 filmes só. 2 filmes já resolveria bastante. E eu acho que também a questão do Senhor dos Anéis é que ele passa muito tempo descrevendo, assim. Se você já chegaram a ver o roteiro do Alan Moore para Watchmen,
que ele faz uma página inteira para o primeiro quadro da primeira página. Quer dizer, na hora que você pega todas aquelas palavras e transforma bem no visual, você dá uma enxugada no livro. Do que está acontecendo. Você tem que aprender a transpor para outras mídias. Não é todo bom escritor que sabe fazer isso. Eu não lembro... O Rafael me passou um livro que é do cara que é era editor do Ken Follett. E ele fala, 98% das pessoas que escrevem livro não sabem escrever roteiro. Porque não consegue fazer essa transposição. Sim. Porque a gente o inverso é a mesma coisa. O inverso é proporcional. Porque eu acho assim, uma coisa que eu sinto falta quando eu vou tentar escrever roteiro é o seguinte, eu acho que quando você escreve livro, você tem um acesso muito mais íntimo ao personagem. Você tem acesso... Oi? O roteiro você deixa na mão do ator, do diretor, é só... Sim. Não, e você tem acesso a como ele pensa, como ele se sente. Você pode descrever isso, você pode parar e botar as sensações ali. Você pode botar 5 sentidos. É uma mídia que você tem espaço para botar 5 sentidos. No quadrinho, não. Você pode até ter um bom desejo, mas se você não conseguir passar uma boa expressão, ferrou. O Diogo sabe que eu estou trabalhando numa graphic novel, né? E eu estou tendo essa dificuldade de você conseguir exprimir em um quadrinho o que eu falo numa página inteira. Entende? Então, assim, a expressão do cara, o contexto, fala muito. Então, assim, cara, eu tô tendo o dobro do trabalho, mas como eu já era quadrinista, então fica mais... Sim, você consegue se adaptar bem. Mas é difícil você mudar a chave. Depois que o Santiago me indicou a novelização de alguns filmes, inclusive do David Morrell, que fez a própria novelização do Rambo 2, eu peguei outras novelizações. Eu tô com a novelização dos 12 Macacos, que é um filme que eu gosto pra caramba, mas eu tenho medo de ver como é que é, porque eu não sei o que pode estar acontecendo ali. E às vezes tem isso. A novelização vai quebrar tudo que você pensou sobre o personagem no livro, e você pode estar pensando toda outra coisa. Verdade. Até porque eu acho que o 12 Macacos é o romance original, salvo engano. Ele foi adaptado para o... É aquilo, você tem que tirar, você não tem como fazer um livro caber em 2 horas. Eu sempre dou o exemplo do Los Angeles Cidade Proibida. Como é que o Brian Helgeland fez? Ele começou a escrever todos os plot points do que aconteceu no livro, colou em posts, na ordem foi excluindo. Isso aqui funciona assim? Tchau, tchau, tchau. Aí foi E realmente é o esqueleto mínimo do livro, mas você não tinha como contar aquela história em 2 horas. Não, um livro de detetive, por exemplo, você tá lá, no começo você resolve um caso super complexo. No filme, quando o personagem é apresentado, vai chegar fulano de tal que resolveu o caso do esqueleto lá. Acaba com toda a graça que às vezes você demorou anos para construir. Exatamente. Eu fui ver umas adaptações de livro, foi do Esconda-se da Lisa Gardner e do Lágrima do Diabo, do Jeffrey Deaver, que é o mesmo autor do Colecionador de Ossos. Cara, que adaptações ruins. Não souberam fazer filme horrível. Faz parte. Com certeza. É por isso que o livro não vai morrer, porque as adaptações são ruins. Bom, então se você ficou até aqui e lembra ainda do começo do que a gente falou, tudo está conectado. E querendo ou não, escrever de outras mídias também te ajuda a escrever, seja como arquiteto ou jardineiro. A gente fica por aqui, semana que vem a gente volta com mais um episódio aqui do Pod Brooks. Até lá. Valeu. Um abraço. Abração.